Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Espírito de Vida Oficial, que vai ao ar sábado sim, quando são hora 19, aqui em Moçambique, com Mateus Mutola. Como sempre, as nossas conversas são de tirar o fôlego. Após da conversa bem quente da semana passada, no qual debruçamos em torno daquilo que são os perigos da religião, para hoje não será diferente. Vamos trazer também uma conversa que irá, de certeza, mudar por completo a sua vida, a sua percepção daquilo que é cristianismo. Exatamente. Vamos falar de cristianismo como ferramenta colonial. Amados, esta conversa é muito importante. Eu peço desde já que possa subscrever se ainda não fez, mas também partilhar o link não só do canal, como também desta conversa, não só da conversa, como também do canal para os seus demais amigos nas suas diversas páginas sociais, sendo religiosos como não, porque na verdade aqui não estamos a tratar de nenhuma religião, mas sim da espiritualidade. E como já sabem, o ser humano é um espírito, tem uma alma e vive em um corpo. Por conta disto, o ser humano é espiritual. Só que muitos, na verdade, não sabem. Indo direto ao assunto 2, que é cristianismo como ferramenta colonial, eu quero que você entenda algo muitíssimo importante, que isto vai mudar por completo a sua vida. Cristianismo esteve primeiro em África antes de ir para a Europa ou antes de ir para o primeiro mundo. Leia com atenção a palavra de Deus, penso que é Atos capítulo 8, no qual o eunuco, que era o ministro das finanças da reina ou do governo da Etiópia, acho que a Etiópia sim, regressava para a Etiópia depois de uma missão em Israel ou na Ásia. Foi então quando o Espírito de Deus mandou Filipe, o evangelista, para conversar com este homem e lá apresentou-lhe o reino de Deus. É tão curioso que ele vinha lendo a palavra de então, que era só o Velho Testamento, lendo o livro de Isaías. E então fui perguntar se ele percebia do que estava a ler e disse que não. Foi quando então Filipe começou então a ministrar a palavra para este homem. E ele então voltou para seu país, que era Etiópia na altura, Salviero, e então chegando lá, o homem levou o cristianismo, assim puder dizer, o reino de Deus para o seu país. Ok? Indo direto à conversa de hoje, o cristianismo foi de fato ferramenta usada pelo sistema missionário colonial e de escravatura para domar os africanos através da distorção de versos bíblicos. Aqui, amigos, tem alguns pontos que eu vou frisar importantíssimos que deve tomar em consideração. Primeiro tem que ver com a pobreza. Começaram a distorcer versos bíblicos, promovendo a pobreza. Lembre-se que quando vieram para a África, encontraram um africano forte em três áreas principais, nomeadamente a sua espiritualidade, depois o laço familiar e também depois os seus recursos. E eles chegaram cá, queriam os nossos recursos, então queriam ideias, formas de convencer o africano a não se interessar pelos recursos que nós temos aqui em África. E então usaram as escrituras sagradas, ou chamam de Bíblia, ou escrituras sagradas, para então incentivar o africano a abrir mão da prosperidade e abraçar a pobreza, percebe? Eles queriam a nossa riqueza, queriam os nossos recursos, como acontece até hoje. Quem sustenta os países do primeiro mundo é a África. Se haver uma ruptura permanente entre África e o Ocidente vai sofrer, creio até os eu acho, vão passar muito mal, porque a maior parte dos países do primeiro mundo são sustentados pela África. Percebe? Por isso que estabelece muitas políticas governamentais, não só, que visam barrar o africano de desenvolver, que visam barrar a África de prosperar. A maior parte dos presidentes africanos que amam verdadeiramente o seu povo e que querem usar os recursos naturais em primeiro lugar para desenvolver o seu próprio povo são, politicamente falando, desaparecem. Alguns chegam até a ter mortes estranhas. Por quê? Porque o Ocidente sabe que não tem como viver ou sobreviver por muitos anos sem África. É a África que sustenta o primeiro mundo, é a África que fez prosperar a maior parte dos países do primeiro mundo. Esta ideia não começou hoje. Já vinha lá desde muito tempo. Conta-se a história que houve, que chamava-se da Conferência de Berlim, no qual os países da Europa reuniram-se para não lutar entre si, porque o rei Leopoldo II vinha para a África, no qual, onde vinha, tinha encontros
comerciais, não é? Transações comerciais com os africanos, no qual tratavam de tudo para tudo, igual para igual. Então levavam nossos recursos, nos davam o que nos dava, ia para o primeiro mundo vender. Então os países do primeiro mundo começaram a pensar o seguinte: se nós, por que não irmos também para a fonte onde ele busca os recursos? Começaram a vir para a África. Então, cada país vindo sozinho para a África, começou a ver aquilo que chama-se em inglês de Scramble for Africa, que é corrida para a África, e com receio de começarem a lutar entre si, Leopoldo reuniu todos esses países e então dividiram a África geograficamente. Percebe? Por exemplo, disseram para a Inglaterra, tu ficas com Botsuana, Lesotho, Suazilândia, dentre outros. Disseram Portugal, ficas com Moçambique, Angola, dentre outros. Foram divididos dessa forma e criaram as fronteiras como conhecemos hoje. Então, vendo que o africano era próspero, vendo que o africano tinha laços familiares fortes e o seu forte dos fortes, se assim poder dizer, era a sua espiritualidade, então começaram a bolar um plano de como usar a espiritualidade contra o próprio africano. Foi quando então trouxeram um livro chamado Bíblia e trouxeram uma religião chamada cristianismo. E usaram esta religião para então poder assassinar o africano, espiritualmente falando, materialmente falando. E começaram a promover a pobreza. Qual era a ideia? A ideia central era abrirmos a mão da nossa riqueza. Tenho pedras preciosas, tenho diamantes, não quero. Porque quero estar o quê? Estar bem com Deus. Quero ir ao céu. E nós fomos comprando esse evangelho. Do quão mais espiritual você for, ou mais pobre for, quanto mais necessitado for, mais espiritual você é, mais ligado a Deus você é. Promoveram este gospel e nós compramos, e até hoje, infelizmente, ainda acreditamos. Quanto mais pobre for, quanto mais necessitado for, quanto mais mendigo for, você está mais próximo de Deus. Você é espiritual, no verdadeiro sentido da palavra. Este gospel até hoje funciona. É propagada em vários púlpitos em África e não só. E toda pessoa que tenta provar o contrário, usando escrituras sagradas, são atacados, têm o seu caráter assassinado em diversas plataformas sociais. E não só, porque nós não estamos a deixar a Bíblia falar por si. Pior ainda, nem conhecemos a nossa história. Nem sabemos de onde veio a ideia de que ser crente é igual a ser pobre. Não sabemos quem começou com isso. Não investigamos. Por vezes, vamos estudar teologia, que também é uma disciplina causada, criada pelo próprio homem. Não tem necessariamente a inspiração divina. Não foi Deus quem criou a teologia. Foi um ser humano. Não que seja errado, mas são as abordagens que lá estão, que muitas das vezes não jogam com o texto principal, que é a própria Bíblia. E nós não questionamos, nós aceitamos. Quando um teólogo fala, está tudo certo. Não deixamos a palavra de Deus falar. Então fica uma situação meio apertada, no qual deixamos a ignorância reinar sobre nós. E não deixamos o próprio livro falar. Quero que você entenda, para não alongar muito a questão da história aqui, é que no final do dia, este foi um plano traçado pelos europeus. Vieram para a África com um livro de capa preta chamado Bíblia. E começaram a distorcer versos bíblicos, nos convencendo de certas coisas, não nos deixando ler por nós mesmos. É tão curioso que até promoveram a escravatura, dizendo que tínhamos que sofrer. Por isso que eu peço que você fique muito atento a esta conversa. Acompanhe esta primeira parte, a segunda parte também. Porque eu quero explicar para si devagar, sem correr, sem pressa, como o cristianismo foi usado pelo sistema colonial e da escravatura para destruir o africano. E até hoje, já passam vários anos. O primeiro país independente conquistou sua independência, penso que foi em 1900, acho que 50, se não 60, penso que foi Gana.
Até hoje, sentimos as sequelas desta mensagem propagada pelo sistema de governação babilônico. Sentimos na pele. A África é o continente que pensou em que mais horas, mais jejuas, com mais atividades espirituais ou não, melhor até religiosas no mundo, se calhar. Mas continua sendo o continente mais pobre do mundo, apesar de ter vários recursos que em pouco tempo pode torná-lo um país da categoria dos ditos países do primeiro mundo. E na luz da conversa da semana passada, a religião foi muito usada para destruir o africano. E até hoje, essa destruição se faz sentir. Por isso eu lhe peço, fique ligado, partilhe esta conversa, pise no sino, porque vamos pisar deeper, como se diz, muito a fundo. Veja só, começando da ala da pobreza, o que exatamente aconteceu neste ponto? Usaram passagens como, por exemplo, João capítulo 12, 8, onde diz assim: quanto a vós, quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. E começaram a dizer assim que Jesus disse que haverá sempre pobres no vosso meio, que devem ser pobres, 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 pobres. Uma interpretação totalmente incorreta deste versículo. Esquecemos que, ou melhor para dizer, a palavra aqui pobres usada significa reduzir a mendicância, isto é, pedindo esmolas, ser mendigos. Pobres também significa destituído de riquezas, influência, posição e honra. Observe que neste contexto específico, Jesus não estava a profetizar nem a endossar a pobreza, tampouco a mendicância, mas afirmar que sempre haverão mendigos em nossas sociedades. Veja só, quanto aos pobres, vós sempre os tereis convosco, mas a mim vós nem sempre tereis. E a palavra pobres usada aqui no João 12, 18, eu penso que em grego existem cerca de três, se não quatro palavras que significam, são traduzidas como pobres ou pobreza. E a palavra usada aqui em João 12, verso 8, significa reduzido à mendicância, significa pedindo esmolas ou ser mendigo. Está a perceber? Então, quando Jesus não estava a profetizar nem a endossar a pobreza, no sentido de falta de riqueza, de bens materiais e não só, mas estava tão pouco a promover a mendicância, mas estava a afirmar que no vosso meio social sempre haverão mendigos, como acontece em qualquer sociedade no mundo. Inclusive, nos países do primeiro mundo, está cheio de mendigos. Nos EUAs, tem cidades, tem bairros, comunidades, ainda até pessoas caucasianas dormem na rua. Portugal está cheio disso. Mas falando dos EUAs, que é uma potência mundial, está cheio de mendigos, está cheio de pedentes, está cheio de pessoas que dormem na rua, nas caixas. Está cheio disso. Pobres. Se me permitiu usar esse termo. Não é só em África, não é só em Moçambique. Está em todo mundo. Eu estava aqui a dizer a Jesus Cristo que na vossa sociedade sempre haverão mendigos. Repito, ele não estava a endossar a pobreza, estava a afirmar. Chama-se, costuma-se dizer, Declaration of Fact. Estava declarando um facto, estava a fazer uma afirmação factual, que no vosso meio sempre haverão mendigos. Haverão pessoas a pedir esmolas. Eu estava aqui a dizer Jesus, não necessariamente afirmar que devem ser pobres. Não. Um outro verso, uma outra passagem bíblica que é mal usada, está em Marcos capítulo 10, verso 25, que diz o seguinte: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Na sociedade judaica da época, as riquezas eram identificadas como um sinal da aprovação divina, ou seja, para eles, as chances de um rico ser salvo eram muito maiores. Não simples quanto isso. Se for a fazer uma pesquisa, não é? Estudo minucioso
das sociedades judaicas na época de Jesus Cristo, vai descobrir sozinho que as riquezas eram identificadas como um sinal da aprovação divina. Ou seja, para eles, as chances de um rico ser salvo eram muito maiores. Focando na pessoa do rico, o que Jesus estava dizendo é que uma pessoa, por mais rica e poderosa que seja, nunca conseguirá, por seu próprio mérito ou poder, ou recursos, ou até ainda, entrar no reino de Deus. Tão simples quanto isso. Ele estava a dizer que uma pessoa, por mais rica e poderosa que seja, nunca conseguirá, por meio do seu próprio poder, ou recursos ou méritos, entrar no reino de Deus. Com isso, estava Jesus dizendo que, ou de forma clara, objetiva e direta, que a salvação não é uma realização humana, isto é, do princípio ao fim, ela é obra de Deus. Literalmente, seria mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha que qualquer homem, seja ele rico ou pobre, senhor ou escravo, forte ou fraco, bom ou mau, conseguir salvar-se por si mesmo. Este é o contexto no qual estava a falar Jesus. Veja que, no mesmo livro de Marcos, capítulo 10, 23, 24, diz assim a palavra de Deus. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Veja só. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Mas Jesus, tornando a falar, disse-lhes: Filhos, quão difícil é para que os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui está muito mais claro. Eu volto a repetir. Versos 23 e 24. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: Quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Ele fez esta afirmação. Chama-se a declaration of fact. Uma declaração de facto. Quando ele faz esta afirmação, os discípulos, diz a Bíblia, se admiraram destas suas palavras. A pergunta é, por que é que os discípulos ficaram admirados, chocados? É porque os próprios discípulos de Jesus não eram pobres. Não eram pobres. Por isso ficaram admirados. Não só eles, como o próprio Jesus não era pobre. Não tinha falta de coisa alguma enquanto esteve aqui na Terra. Acontece também hoje, por exemplo, tu notas que alguns bilionários, como por exemplo Bill Gates, Bill Gates é normal andar, ele anda muito simples, a camisa que põe, as calças que põe, sapatos que põe. É normal você ver Bill Gates numa bicha, num ATM, sendo Bill Gates. Tem pessoas que têm e não gostam de mostrar, não gostam de ostentar. E se você não os conhece, pode confundi-los como um qualquer. Se não conhece o Bill Gates, por exemplo, pode confundi-lo com um qualquer. Bill Gates anda muito simples. Houve uma época, por exemplo, em que Mark Zuckerberg, do Facebook, usava a mesma camiseta, praticamente todos os dias, as mesmas calças. E se você ouvisse todos os dias, ficaria com a impressão de que o Marx não muda de roupa. Porque eram camisetas que, como são bastante simples, era a mesma camiseta, mais simples. Mas tem pessoas nas nossas sociedades que, quando prosperam, mesmo até os que não têm, não são prósperos ainda, ostentam, outros mostram. Hoje estão a viver o seu momento, é minha vez, tenho, transpirei, trabalhei, suei, deixa-me viver a vida. E mostram que têm. Tu olhas pelo carro que conduzem, as roupas que usam. Chegam num banco, não querem formar bicha. Chegam lá, digam, eu sou fulano X. Então, pronto, vão para um gabinete especial para ser atendidos. São pessoas que mostram, mas tem aquelas que não querem mostrar. É o que acontecia com Jesus Cristo. E por conta disto, há pessoas que assumem de que ele era pobre. Desde quando que um pobre tem um contabilista privado ou pessoal? Desde quando? Jesus tinha um contabilista particular. Qual é o pobre que consegue pagar um contabilista para ser contabilista particular seu? Quem consegue pagar isso, sendo pobre? Em algum momento nós temos que aprender a fazer uma coisa muito importante. Deixar a Bíblia falar por si.
independe de tudo quanto já teria aprendido ou estudado em torno de um certo assunto. Porque, na verdade, toda pessoa que promove a pobreza em nome de Deus aprendeu de uma outra pessoa. Não há pessoa que vai te dizer que estava orando ou jejuando uma outra forma, não é? De uma outra forma, ou fazer uma outra atividade espiritual, em que teve a revelação vindo de Deus de que pobreza é a vontade de Deus. Não há de apanhar isso. Sempre é quem ouviu de alguém que promove a pobreza em nome de Deus, em nome da Bíblia, em nome da espiritualidade. Jesus não mostrava. Se calhar, quando dizem isso, porque a gente tem relatos, não ostentava, mas não era pobre. Não era necessitado. Jesus na terra não tinha falta de absolutamente nada. Nunca teve. Até sua partida. Então, de onde é que veio a ideia de que as pessoas que têm Deus devem ser pobres? Veio do sistema colonial e da escravatura. Começaram a usar a Bíblia, começaram a deturpar certos versos bíblicos para convencer o africano de que a pobreza era a vontade de Deus. E veja a coisa mais patética de tudo isto. É que eles nos ensinaram a pobreza, abraçar a pobreza, e eles levaram a nossa riqueza. Se eles que tinham Deus, eram pessoas de Deus, vieram com Deus para a África, entre aspas, com Deus para a África, nos deram o tal Deus deles. E o Deus deles não quer riqueza, quer pobreza. Por que que eles levaram a nossa riqueza? E até hoje, veja só, nos deram o Deus deles, levaram a nossa riqueza e nunca mais abraçaram o Deus deles até data hoje. E nós continuamos mergulhados, perdidamente mergulhados e enterrados, entre aspas, no Deus deles, que eles já nem querem o tal Deus. Deixaram para nós africanos. Em algum momento temos que aprender a pensar por nós mesmos, e aprender a questionar certos factos. Independe de quanto tempo, depende do tempo que o mesmo possa estar enraizado em nós ou em nossa sociedade. Deturparam. Eu sei que você conhece pessoas abastardas na tua sociedade, na tua comunidade, na tua zona, no teu bairro, que mostram que tem. Até quem não tem, quer mostrar que tem. Mas também sei que conhece pessoas, já leu sobre pessoas que têm, mas não parecem que têm. Não demonstram. Quem os vê na rua pode pensar que é mais um cidadão, mais uma pessoa comum. Um Zé Ninguém, como se diz. Enquanto se calhar é uma pessoa abastarda. Eu repito. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. E os discípulos se admiraram destas suas palavras. Por quê? Porque não eram pobres. Mas Jesus, quando notou de que estavam chocados, disse a Bíblia, ele tentou ou procurou qualificar a sua afirmação prévia, dizendo o seguinte: filhos, quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. Aqui tem a ver com pessoas que confiam nas riquezas. Temos também nossa sociedade, pessoas que têm tanto dinheiro, que acreditam que não precisam de Deus para nada. Por qualquer situação que tiverem, o seu dinheiro vai resolver. Então, isto não é de hoje, já vem desse tempo de Jesus Cristo. Então, eu estava a explicar aqui que aqueles que confiam nas suas riquezas não vão entrar no reino porque acreditam que com dinheiro tudo podem comprar. Podemos comprar muita coisa sem dúvida nenhuma. Dinheiro ajuda a resolver muitos desafios, é verdade, é um facto. Porém, nunca vai dar entrada ao reino de Deus. É o que Jesus estava aqui a tentar explicar. Sucedeu o quê? O sistema de governação babilônico, colaborando com missionários que vinham promover, que usaram o cristianismo para promover a escravatura e também a colonização, pegaram neste verso e dentre outros
E então produziram diversos temas, doutrinas, algumas das quais começaram a ensinar que quão mais pobre, necessitado você for, mais espiritual é. Dois, começaram a ensinar quanto mais pobre ou necessitado você for, mais perto de Deus está. Continuaram a ensinar de que bens materiais são feitos no inferno, portanto são diabólicos. Continuaram a ensinar que ao desejar prosperar, é violação da vontade e palavra de Deus. Isto é, desejar prosperar é violação da palavra de Deus e também da vontade de Deus. Imagine, você ama tanto a Deus. Para si, Deus é Deus. Está a perceber? E alguém vem dizer assim para si, que Deus não quer que você prospere. Ouve lá. Quer dizer, por mais que você queira prosperar, por conta do seu temor a Deus, você vai abrir mão da prosperidade. Tão simples quanto isso. Acontece, por exemplo, quanto ao pecado. Você ama tanto a Deus, não vai querer pecar, não voluntariamente. Não vai querer causar uma rixa entre você e o seu Criador. Não vai querer fazer isso. Nem tampouco. Então, foi o que aconteceu. Usaram prosperidade, promoveram pobreza, melhor dizer, e não começaram a ensinar que desejar prosperar é violação da vontade de Deus e também da palavra de Deus. Foram ensinando que ter posses financeiros materiais era equiparado ao inferno. Começaram a meter isto nos africanos. Se você desejar prosperar, desejar ter posses materiais, também financeiros, você adere ao inferno. E os africanos começaram a ter medo de prosperar, por causa de ter medo de ir ao inferno. Começaram a pregar que a pobreza na terra é a vontade de Deus para o seu povo. Começaram a desmaiar que a pobreza na terra é a vontade de Deus para o seu povo. O que é da terra fica na terra. E não podemos querer essas coisas lá no céu, não há espaço para essas coisas todas. Você tem que abnegar-se, deve abnegar-se, negar-se a si mesmo, negar coisas daqui da terra. Na minha língua materna diziam assim, tem que ficar chamiçava, coisas da terra, coisas do mundo. Temos que deixar. E foram fazendo a mente os africanos, usando a Bíblia. Começaram a pregar que o diabo é o dono e criador da riqueza e bem-estar financeiro e material. Toda pessoa religiosa que tema Deus, ou salva tema Deus, não quer nada a ver com o diabo. Então, se a riqueza do diabo, não quero o diabo. Eu não quero o diabo, então também não quero a riqueza. Se o bem-estar financeiro e material é do diabo, então não quero, porque eu não quero o diabo, vou abrir mão do desejo de querer ter ou ter um bem-estar financeiro e material. Foi o que fizeram. Não sei se você me entende. Portanto, a intenção do sistema babilônico, através do sistema colonial e da escravatura, visava era que os crentes africanos fossem pobres, miseráveis e desgraçados, enquanto eles roubavam a riqueza dos africanos em nome de Deus ou da religião. Sem recursos, africanos dificilmente podiam revoltar-se contra o regime da colonização, tampouco da escravatura, pois saco vazio não fica em pé. Veja que isso foi tudo bem planificado. Visavam manter os africanos mendigos e pedentes, desviando assim seu foco de possíveis revoltas. Eles, quando pobres forem, com necessidade forem, dependerem dos caucasianos na altura, os colonial masters, não tinham como pensar em revoltar, nem que pensassem, estômago vazio, não tinham como ter forças para efetuar uma certa revolta popular. Isso foi propositado. Missionários moravam em bons bairros. Veja só, desde aquela altura até hoje. Missionários viviam naquela altura em bons bairros, vivendo nas melhores casas, comendo do bom, do melhor da terra e sempre conduziam os melhores carros. Os filhos missionários estudavam em melhores escolas internacionais. No final do dia, os missionários e donos dos escravos ficavam com a terra e a riqueza dos africanos, enquanto estes se tornavam mendigos de sustento e apoio dos seus ex-colonizadores, o que deixa uma herança de pobreza para as próximas gerações africanas. Veja só, a ideia, sabe, amigo, entenda bem o seguinte.
O diabo sabe que sem riqueza ou condições, o evangelho do reino dificilmente chegará a toda criatura. Diz Jesus, e pregai o evangelho a toda criatura. Sem riqueza ou condições materiais e financeiras, o evangelho do reino não tem como chegar, ou dificilmente chegará a toda criatura. E o diabo sabe tão bem disso. Então ele vai pregando que devemos ficar longe de tudo que é prosperidade financeira e material. Não tem como. Mesmo agora estamos saímos da televisão tradicional para a televisão digital. Estou a falar de redes sociais, etc. Mesmo assim, as redes sociais têm o seu custo. Principalmente em África, tem o seu custo. Alguns anos atrás, na época da pandemia, quando éramos 30 milhões de habitantes, ouvi um especialista na matéria de redes sociais e psicologia, uma coisa assim, a dizer que Moçambique, na altura, somente 4% de moçambicanos, penso eu, é que tinha acesso, ou não, 4% ou 4 milhões de moçambicanos é que tinha acesso à internet naquela altura. 4 milhões de moçambicanos. Eu vivo em Maputo. Em qualquer esquina, internet, redes sociais, internet, redes sociais. É normal eu assumir que todo Moçambique é assim. Eu estou em Maputo, na capital. Mas até na época da pandemia, somente 4 milhões de moçambicanos é que tinham acesso à internet. Estava dias numa reunião, num workshop ligado ao marketing digital. Estavam lá especialistas a dizer que estamos muito longe mesmo de viver somente no digital, como acontece em muitos países do primeiro mundo. Dava exemplo de livros. No primeiro mundo é difícil, em alguns países, encontrar livro físico. É tudo digitalizado. As vendas são feitas online. Está-se a usar muito o e-book. Mas é que Moçambique, ele é o dono de uma revista aqui em Moçambique até hoje. Primeiro, nossa cultura ainda é o ler o livro físico. Segundo, a maior parte do país não há acesso à internet. Não há acesso. Estamos a milhares de anos de luz distante de cobrir todo o país pela via óptica, pela internet. E os seus subscritores, a sua revista, ele começou como digital, mas teve que fazer físico. Andam a pedir o físico. E também notou a limitação digital em termos de alcance. Então, ele fornece digital, sim, mas os grossos seus clientes são instituições, são pessoas de posições altas de relevo na sociedade, no mundo econômico, no mundo profissional, etc., querem um livro físico. Estamos longe disso. Imagina agora. Mas mesmo assim, essa pouca gente que tem acesso à internet tem custos. Tem custos. Então, o diabo sabe que sem riqueza ou condições, o evangelho do reino de Deus dificilmente chegará a toda criatura. Não obstante, estudos apontam que os países mais religiosos de África são os mais pobres em termos de tangibilidade e com maior dívidas externas antes das dívidas não declaradas de Moçambique. Pense sobre isso. Oramos tanto, jejuamos tanto como continente, mas continuamos pobres e com elevados índices de dívidas externas. Por quê? Porque continuamos debaixo da colonização dos nossos mestres coloniais até hoje. Por isso que, se for estudar e investigar muito, vai-se perceber de que a suposta e dita independência que países africanos têm, na verdade não é independência. É uma independência camuflada, porque na verdade ainda existe a dependência, ainda existe a colonização em muitos países africanos até hoje, apesar de se autodeclararem ou afirmarem serem independentes. A África ainda é colonizada. E tudo isto partiu daquela época, um grupo de pessoas que sentou no primeiro mundo, precisamente na famosa, infame Conferência de Berlim. E decidiram fazer o que se chama de Scramble for Africa. Corrida para a África. Os seus efeitos nefastos até hoje
se fazem sentir em África. E, infelizmente, o cristianismo foi usado, muito usado, para promover a pobreza em África até os dias de hoje. Não só ontem, como também ainda hoje. Esta religião é sim, ou foi sim, uma grande, se não a principal ferramenta que o governo da escravatura e colonial usou para propagar seus intentos em África, cujos efeitos até hoje se fazem sentir a todos os níveis em nossas sociedades, em nossos países e no continente africano no geral. O que achou dessa conversa? Essa é a sua primeira parte. Volto para a semana com a segunda parte desta conversa. Se ainda não fez, inscreva-se no canal. Não esqueça de pisar o sino para que possa ser notificado sempre que estiver no ar um conteúdo ou mesmo que estiver a fazer uma live que é feita todos os sábados a princípio, quando são a hora 19 aqui em Moçambique. De igual modo, partilhe o link tanto da conversa como do canal nas suas diversas páginas sociais para que seus demais amigos possam se conectar a nós e também virem que o canal sejam transformados e abençoados. Principalmente agora também quero falar deste assunto muito interessante, mas de igual modo sensível. Cristianismo como ferramenta colonial e também da escravatura. Por hoje é tudo, caro amigo. Obrigado pela sua audiência. Eu volto para a semana, quando for hora 19, querendo Deus, para continuarmos com a segunda parte desta conversa, que eu tenho certeza absoluta que irá mudar ou está a mudar a sua vida. Esta foi a primeira parte só. Vamos ver os outros truques que o governo colonial usou para escravizar o africano. Ok? E esses truques, mais uma vez, usando, passa a redundância, a repetição, a Bíblia. Primeiro foi a pobreza, tem mais 3 ou 4 aspectos que usaram. Trouxeram à tona, usando a Bíblia, para escravizar o africano. E os efeitos nefastos destes, até hoje, século XXI, faz-se sentir em praticamente todos os países africanos, apesar ou independentes de autodeclararem ou afirmarem serem independentes para a sua Constituição. A verdade é que no terreno está mais do que claro que a escravatura até hoje continua e que os meios coloniais ainda continuam dominando em África e, em particular, nas suas ex-colônias. Volto para a semana, quando for a hora 19, querendo que Deus. Um abraço bem forte e bom que nós estamos no final de semana. Tchau, tchau.